O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, vamos abrir a Santa Palavra de Deus na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ler os versos 1 e 2 e depois versos de 7 a 11. Vocês encontraram aí? 1 de Pedro, capítulo 4, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Verso 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos diante de uma carta escrita por Pedro, uma carta pastoral. Ela é universal, porque ela não se dirige apenas a uma igreja local, mas todas as igrejas. E Pedro é um pastor, ele é um presbítero, ele é um ancião. E ele se identifica comigo e com você. Ele sabe que esses irmãos, para quem ele está escrevendo, são irmãos que estão debaixo de grande perseguição. E eles vão morrer. Eles vão morrer por conta da idade, e eles poderão morrer por conta da perseguição. E a pergunta que o texto e que Pedro nos levanta nesse texto é o que eu e o que você e que os crentes devem fazer no resto que nós temos nessa vida. Veja lá, por favor, versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne. Grifa essa palavra aí. Essa é a ideia-chave do texto. Eu estava conversando com minha mãe essa semana, tomando café, com biscoito, lá na Bahia. Falei, minha mãe, você está com 84 anos, 85. O que você vai fazer no resto de dias que você tem aqui? Ela disse, meu filho, eu não tenho muito plano não. Eu não tenho muito projeto não, eu vou viver. Deixa a vida me levar. Conversa de irmãos sexagenários. Eu e meus 4 irmãos. O irmão mais novo, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou fazendo implante de cabelo. Eu estou tirando o cabelo daqui, botando aqui, porque eu quero, no final do ano, estar como Roberto Carlos.
Conversa boa. E a mensagem de hoje, viu, Júnior? Você fez 65 essa semana. Mandei uma mensagem para você, orei por você. O que você vai fazer com o resto de dias que você tem? Vamos pensar sobre isso? Pedro quer que nós pensemos sobre isso. Vocês estão entendendo ou não? E ele diz o seguinte, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o que eu vou fazer com o resto de dias que eu tenho para viver nesta vida? A primeira coisa é que eu tenho que me armar como Cristo. Eu tenho que olhar como Cristo, Ele lutou contra o pecado, como Ele venceu o pecado, como Ele manteve uma vida de santificação. Mas não somente isso, o grande projeto da minha vida é viver de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente que diz, pastor, eu vou curtir a vida agora, cheguei aos 60, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vocês nunca pensaram nisso, não? Eu estou chegando aos 60. E eu fiz a conta. Quem já fez conta aqui? Como eu. Chegou aos 60. Mais 20. 80. Falando com o médico, meu psiquiatra, ele diz, Arival, você tem que cuidar da sua vida, da sua saúde. Sabe por quê? Porque não basta ter vida longa, tem que ter qualidade de vida. Aí eu, lendo o jornal, diz lá, os planos de saúde vão acabar. Porque nesses últimos anos entraram mais de 5 milhões de pessoas com 60 anos. E os jovens não estão fazendo plano de saúde. Eu falei, estou lascado. Vocês nunca pensaram nisso, não? Só eu que sou tonto? Pensando. O que eu vou fazer da minha vida? Você que é jovem, você está pensando que que está longe? Não é longe não. O que fazer enquanto eu estou vivo? Pedro está dizendo, viva fazendo a vontade de Deus. Amém? Então eu vou tomar uma decisão aqui hoje à noite. Até eu morrer, eu vou imitar a Cristo na luta contra o pecado. E vou viver uma vida segundo a vontade de Deus. Eu duvido que Deus quer que você compre casa em Atibaia. Sítio. Você já notou aquele cara que passou a vida toda dando aula aqui na universidade? Aí, quando ele termina, aí vai sempre um amigo dele, rapaz, por que você não vai criar gado? Tem uns que são mais, assim, profundos, dizem, rapaz, vá para o litoral e monta uma pousada. É fria. Tem muita gente que está perdida. O que fazer da vida? O que fazer do tempo que me resta aqui? Então, Pedro vai nos dar 4 sugestões. 4 sugestões. E essas sugestões estão aí a partir do versículo 7. Veja que ele continua. Não quero ser agoreiro. Mas o que é que Pedro diz? Ora, o fim de todas as coisas está... Não sou eu que estou dizendo. O teu fim está próximo. O fim está próximo. Lá em Ezequiel diz assim o profeta, o fim vem. O fim vem. E o que fazer nesse período até que o fim venha?
Primeira coisa que você deve fazer está no versículo 7. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, versículo 7? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem. Sabe o que ele está dizendo? Dedique a sua vida, os seus últimos dias, para uma vida de oração sóbria. Vamos orar. Você não orou até hoje, vai orar. Você nunca fez jejum das 2 semanas, 14 dias, vai fazer agora. Não é jejum para emagrecer não, tá? Bate a foto no dia 5, antes. Aí no dia 14 você bate outra foto depois. Não é para isso. É porque quando você ora, você está no centro da vontade de Deus. Deus quer que nós oremos, é mandamento de Deus. A oração nos transforma, a oração nos coloca em contato com Deus, a oração nos quebranta, a oração nos santifica. Então, se você tem algo para fazer no resto da sua vida, tenha uma vida de oração. Ore mais. Ore mais. Segunda coisa que você deve fazer. Segunda coisa, versículo 8. Vamos juntos? 4:8, o que diz aí? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, meus irmãos, se eu soubesse, eu amava mais, eu ouvia mais. Tem aquela música? Eu tenho que orar mais e eu tenho que amar mais uns aos outros. Se você até agora não amou como Deus gostaria que você amasse, Pedro está dizendo, vamos amar mais. E é tão interessante, meus amados irmãos, no versículo 8, acima de tudo, porém, tende o quê? Amor. Amor. 3 detalhes sobre essa questão do amor. Antes, você observa que lá, em Mateus capítulo 22, 37, 39, nós mostramos aqui hoje, na exposição de Deuteronômio, que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo como? A si mesmo. Deus quer que nós tenhamos uma vida de amor, que nós amemos a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E ele diz aqui que nós devemos amar, e a palavra que ele vai colocar aqui é que esse amor deve ser intenso ou profundo. E a palavra intenso aqui é uma palavra que vem do grego. E a ideia é que você tem que, para amar mais, isso vai exigir de você um esforço tal, como um atleta que se dedica para alcançar um alvo. Escolhe aqui da igreja 2 pessoas que você não gosta. Uma pode ser eu. E você vai dizer assim, olha, a partir de hoje, eu tomei uma decisão, até morrer, nos restos de dia que me falta, eu vou amar o pastor Arival de forma o quê? Intensa. Eu vou me esforçar. Vai ser duro. O meu respeito. Mas o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Observe, meus amados irmãos, que aqui há um detalhe a mais, é que esse amor deve ser mútuo, uns para com os outros. Porque tem muita gente na igreja que cobra amor, que quer amor, mas não ama ninguém. Então vamos dedicar
o restante de dias da nossa vida, amar uns aos outros, amar intensamente uns aos outros. E a ideia é que o amor não é mandamento para alguns. Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis que uns aos outros como eu vos amei. Vocês estão entendendo ou não? Primeira coisa, o que é? Oração. Segunda coisa, o que? Amar intensamente uns aos outros. Terceira coisa que Pedro vai nos orientar. Versículo 9, vamos ler juntos? Sede mutuamente hospitaleiros, sem o quê? Murmuração. Já pensou nisso? Você que não recebe ninguém, você que não acolhe ninguém, você que não tem nenhum sentimento de acolhimento, você a partir de hoje, até morrer, você vai se transformar em um hospital. Você vai ser o quê? Hospitaleiro. Todo mundo que vai para o hospital se chama o quê? Paciente. Agora, sede hospitaleiros uns aos outros, sem o quê? Murmuração. Todo domingo minha esposa faz o almoço da família e os agregados. E eu faço tudo que minha mulher mandou. Hoje foi feijoada. Tem dia que é bacalhoada. Tem dia que é estrogonofe. Tem dia que é coroa de macarrão. Aí ela fala: meu filho, já manda no zap sábado. Vai comprar os ingredientes da feijoada. Aí eu vou lá. Aí, olha, costela defumada, nada de coisa ruim. Aí eu vou. Aí deu já 400 pau. Com guaraná, com sobremesa. O povo só toma sorvete. Eu quero comprar maguarique bom, mas não é assim não. Baço de leite, não sei o que. Eu quero comprar aquelas garrafas de 2 litros. Diz não, latinha. Está processando? Aí eu sou, meu irmão, eu sou muito errado. Aí vai todo mundo almoçando, termina o almoço, café. Eu disse: gente, olha, sabe quanto foi esse almoço de hoje? Vocês estão felizes? Nós estamos aqui, comunhão, alegria, santa folia, como diz o hino aí. Mas eu gastei mais de 700 pau nessa brincadeira. Aí a esposa diz: você é muito sem educação. Vocês já viveram isso ou não? Murmuração. Sede hospitaleiro. Venha para cá. Não tem problema não. A casa é sua. Não é assim? Paga um almoço. Recebe. Acolhe. Tem gente que a igreja está crescendo e ele está zangado. Outro dia o irmão falou: se for para eu dar o meu lugar para um descrente, com uma pessoa que eu não conheço, não vou dar não. Eu falei: calma, irmão. Você já está salvo. Às vezes o cara vem desesperado aqui, não tem problema, assiste lá fora, dá um lugar para a pessoa. Vamos ser o quê? Hospitaleiro. E hospitalidade sem o quê? Murmuração. Quem é o pai da hospitalidade? Deus. E Deus, Ele hospeda os viúvos, as viúvas, os órfãos, os peregrinos. E a maior demonstração de amor que nós aprendemos de Deus e de Jesus Cristo é o acolhimento, é o quê? A hospitalidade. O que você vai fazer dos dias que lhe restam? Pedro está dizendo: primeiro, ore. Segunda coisa, o quê? Ame intensamente. Terceira coisa, seja o quê? Hospitaleiro, sem o quê? Murmuração.
Eu era do interior, todo mundo que vinha para a cidade, lá na cidade de Vitória da Conquista, e geralmente vinha os parentes. Eu já estava dormindo, casa de pobre, né? 2 quartos, 3 quartos, beliche, 3 em 1. Não tinha guarda-roupa, era prego. Sabe o que é isso? Não tinha guarda-roupa. Prego. Mas eu tinha uma raiva, porque tinha um povo que ia parir, que adoecia. Pastor que chegava, só chegava às 10 horas. E minha mãe disse, desocupa a cama, desocupa. Quem já viveu isso? Vai dormir no sofá. Aí você vai, sofá de pobre como é? O braço é de madeira. Era assim ou não é? Quando tinha calor, o corpo colava. Quando tinha calor e muriçoca, o lençol não cobria. Quem já viveu isso aqui? Quem é pobre como eu? Foi pobre, nós somos todos ricos hoje. Quem já viveu isso? Se chama o quê? Hospitalidade. Então todo mundo que dizia, todo mundo conhece o hospitaleiro, conhece o... rapaz, vamos lá para casa de fulano. Ele recebe todo mundo. Hospitalidade. Abra a sua casa. Abra o seu coração. Abra a sua casa. Esse apartamento chique que você tem, essa casa maravilhosa que você tem, você vai deixar aqui, tá? Abra para um grupo de pastoreio. Acolha pessoas. Comece um grupo de oração. Faz almoço para o pastor. Eu não vou falar porque tem muita gente que me prometeu, né, Raquel? E eu não fui lá. Mas vamos ser hospitaleiros. Quarta coisa, para encerrar. Tá bom o sermão ou não? Eu me esforcei. Estudei, orei. Toma disse que hoje eu estou bom, estou estudando mesmo. Quarta coisa que você vai fazer no resto dos seus dias. Vamos ler juntos? Está lá no versículo 10. O que é que diz? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que ser hospitaleiros uns com os outros. E nós temos que o que aqui? Servir uns aos outros. Por isso que o texto começa e diz, armai-vos do mesmo pensamento de Cristo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, quando eu sirvo, eu estou tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É muito interessante, porque aqui nesse texto, nós aprendemos algumas coisas sobre essa teologia do serviço. Primeiro, a vida na igreja é vida de serviço uns aos outros. A igreja é uma comunidade de servos que existe para servir. A palavra servir aqui é a palavra diaconuntes, indica que devemos prestar serviço ao outro sem medir esforço, quer por palavra, quer por ação. Nós estamos aqui para servir. Tem muita gente que aparece aqui na igreja para se aproveitar. Mas se você é crente, você não vem aqui para tirar proveito da igreja. Você vem aqui para servir. Segunda coisa que esse texto nos ensina: cada crente recebeu da parte de Deus, no mínimo, um dom espiritual. Veja no texto. O que é que diz o texto? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que... Então você tem que servir porque você foi capacitado espiritualmente por Deus com um dom espiritual para servir. E é muito importante, porque há uma diferença entre dom,
que é a presença do Espírito Santo, recebereis o dom do Espírito Santo, mas o dom aqui significa os carismas, as capacitações que eu e você, nós recebemos de Deus. Agora, ele diz aqui, nós devemos servir uns aos outros, com o dom que recebemos dele, como bons dispenseiros. A palavra dispenseiro é como bons mordomos. Sabendo que esse dom que nós recebemos de Deus é para servir uns aos outros e que nós prestaremos contas do serviço que nós estamos prestando na igreja. Vocês estão entendendo ou não? Então vocês não estão aqui, vocês não estão aqui inutilmente. Vocês estão aqui porque o Espírito Santo converteu vocês, colocou vocês dentro dessa igreja, capacitou vocês. E é tão interessante, porque a graça de Deus é multiforme. Sendo a graça de Deus multiforme, os dons também são o quê? Múltiplos. Essa palavra é muito bonita, policromia no grego. Significa que como a graça de Deus, ela é multiforme, os dons são o quê? Multiformes. Eu gosto aqui do Marquinho, quando ele canta. Quando ele prega, não dá. Mas aquela menina hoje, a Dom, né? Dom, tem uma voz bonita. Junta com Samuel. O louvor é diferenciado. Porque eles têm o quê? O dom. Minha mulher, quando briga, não tem dom. Mas quando ela canta, ela tem o dom. Tem uma voz bonita. Você anotou isso? Você já começou a admirar as pessoas pelos dons que elas têm? Já viu isso ou não? Olha para o Gessel, o presidente da nossa junta. Ele tem um dom de servir. Pescarini tem um dom de servir. Eu fico olhando aqui para a igreja e vejo a multiforme graça o quê? De Deus. Aí você diz, pastor, o senhor nunca viu nada. Vi, meu irmão, não vou falar não, para você não ficar soberbo. Mas todo mundo aqui recebeu um dom espiritual. Ou de cantar, ou de pregar, ou de evangelizar. E Pedro vai colocar aqui, veja que Pedro era presbiteriano, pentecostal. E ele classifica os dons em duas categorias. Veja aí. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Então aqui há dois tipos de dons. Duas categorias de dom. Os dons da comunicação, ensino, pregação, música. Existem os dons do serviço. Ele diz, aquele que ensina e que tem os dons da comunicação, eles devem fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Aquele que serve, serve na força que Deus supre. Não é você que tem, não. Supre. Então, tem pastor aí que só prega uma vez por domingo. Eu prego 4 vezes, 5 vezes às vezes. Eu chego em casa, todo troncho, dor no pescoço. Aí eu chego na segunda-feira para fazer a ginástica. Meu irmão, é uma benção. Começa na esteira e termina com um martelinho. Pum, 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 aqui. É bom, não é? Você relaxa. Deus supre. Não existe melhor cansaço do que você chegar porque está cansado fazendo o quê? A obra de Deus. A obra de Deus. Ontem o Marcos mandou, eles estão vindo lá de Patos, na Paraíba. E ontem eu vi um vídeo, eu vi uma coisa muito linda, porque os nossos jovens, o pessoal do Alto de Pinheiros, não sabe o que é um jumento. E eles foram visitar uma comunidade, que nós furamos um poço lá, a igreja furou. E lá tem um jumentinho, chama Friday, sexta-feira.
nordestino é criativo, né? Porque no Alto Sertão da Paraíba tem um jumento que se chama Sexta-feira. E eu vi a foto do jumento e eu estou pensando em trazer esse jumento para cá. E esse jumento serviu à comunidade durante 20 anos, carregando água, porque não tinha água. Mas quando o poço foi furado esse ano, o jumento foi aposentado. Pensa no... Eu me lembrei do gado do Jeremias. O frade agora está aposentado. Está lá, todo satisfeito, porque ele cumpriu o quê? O ministério. Lembra que Jesus mandou pedir um jumento? Diz, olha, pega o jumento aqui, eu vou entrar em Jerusalém num jumento. E esse jumento que eu vou usar é 0 bala. Sabe o que é? Qual o recado de Jesus? Vai lá e pede ao dono. E o recado que você dá para ele, eu preciso desse o quê? Jumento. Se Jesus precisa de um jumento, e você? Deus precisa, Deus usa cada um de nós. Ele nos capacita. Então, meu irmão, a partir de hoje, toma uma decisão. Eu vou servir mais. Eu vou trabalhar mais na igreja. Eu vou me esforçar mais para ajudar os meus irmãos. E é tão bonito isso. Porque em todas essas coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o sermão de hoje está simples, curto e objetivo. O que eu e você, o que nós devemos fazer nos dias que nos restam? Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, assim como Cristo viveu. 4 coisas para eu fazer. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, oração. Segundo, amar uns aos outros. Terceiro, hospitalidade, sem murmuração, sem fazer conta, sem dizer que está caro, sem pedir nota fiscal. Tem uns que pagam a conta e dizem, mas põe meu CPF. Não é assim? 4ª coisa, vou servir mais. Eu estou aqui para servir. Eu vou servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Pronto, terminou o sermão.